Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rosimário. Hoje nós vamos trabalhar frase, oração e período. Vamos juntos! Bem, meninos, comecemos definindo o que é frase, né? Frase é todo enunciado capaz de transmitir sentido completo em um contexto de comunicação. Isso é, quando a gente fala ou quando a gente escreve. Se comunicamos algo a essa pessoa que nos ouve ou que nos lê, nós estamos aí usando uma frase, ok? As frases, né, elas podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Observe. Ei! Caramba! Como assim? Que bom te ver aqui! Nós temos aí 4 exemplos de frases, né? Em ei, caramba, nós usamos apenas uma palavra. E observem, nós não usamos nenhum verbo. Como assim nós usamos 2 palavras? Mas mesmo assim não usamos nenhum verbo. Ainda assim, né? Temos aqui 1, 2, 3 exemplos de frases. E quando nós dizemos que bom te ver aqui, temos aqui, né, um verbo. E segue sendo uma frase. Tudo bem? Como a gente acabou de ver, as frases podem apresentar um verbo ou não. Como, por exemplo, socorro, fogo, sinto muito. E prosseguindo, né? Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e no final pelo sinal de pontuação. Pode ser ponto final, exclamação, interrogação, reticências, que representam as entonações, né, que usamos durante a fala. Socorro não é frase, porque não tem um ponto final, não tem uma exclamação, não tem aqui nenhuma indicação da entonação, né, que é usada. Mas se eu digo socorro, aqui é frase. Tudo bem? Vamos lá. Tipos de frase. Temos as frases interrogativas. Por exemplo, quando nós usamos uma frase com entonação de pergunta, nós usamos uma frase interrogativa. Geralmente ela é finalizada com ponto de interrogação. Que dia você volta? Outro tipo de frase é a frase exclamativa. Nas frases exclamativas, temos uma entonação expressiva, uma reação mais exaltada. Geralmente, na escrita, né, é finalizada com um ponto de exclamação ou pode ser também com reticências. Que horror! Que surpresa! Ou quando nós, né, recebemos uma notícia, podemos dizer nossa, e às vezes pode ser expresso na escrita com exclamação ou com as reticências. Frases declarativas, elas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas, que afirmam algo, ou negativas, que negam algo e são finalizadas com ponto final. Amanhã não poderei levantar. Frases imperativas. É o enunciado que traz um verbo no modo imperativo. Geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação ou o ponto final. Fale mais baixo. Bem, vejamos agora o que é a oração, como definimos oração. Toda oração é uma frase, pois cumpre um papel comunicativo. Ou seja, né, nós temos aí, né, quando nós nos comunicamos, usamos uma frase. E aí nós vamos ver mais adiante que a oração é um tipo de frase. E vamos ver, né? Bem, mas antes vamos lembrar que se toda oração é uma frase, nem toda frase é oração, pois a diferença de uma oração para a frase é o fato de que a oração ela possui um verbo. Ou seja, a oração é frase
que possui verbo. A oração é uma unidade sintática. Como assim, professor? O que é unidade sintática? Unidade sintática é quando nós aí temos, né, algo sendo declarado a respeito de alguma coisa. Caramba, não entendi, professor. Dá para explicar melhor? Vamos lá. A oração ela é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. Predicado é tudo aquilo que nós declaramos a respeito de algo. Ou declaramos algo que ele fez, ou declaramos algo que ele é, tá bom? Ou ela, enfim. O qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Claro, a gente, quando dá aula, a gente fala bastante sobre a importância do verbo, mas de verdade mesmo, a importância aí, na verdade, seria do predicado, aquilo que nós declaramos. E é claro, né? O predicado, ele vem aí, né? Introduzido pelo verbo. O verbo é que diz, né? Aquilo que algo faz ou aquilo que é declarado, né? Então, vamos lá. Observemos alguns exemplos de orações. Corra! Temos uma oração. Esses doces parecem muito gostosos. Outro exemplo de oração. Chove muito no inverno. Outro tipo de oração. Bem, aí nós vemos, né, a importância, né, de saber definir bem. Frase é tudo aquilo que comunica. A oração é um tipo de frase que possui verbo. E o período é o quê? Também é uma unidade sintática, ou seja, algo é declarado, né? E trata-se de um enunciado que é construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Eita, professor, dá para explicar melhor? Vamos ver. Por exemplo, na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação. E na escrita, essa entonação, né, é indicada pela maiúscula inicial, indicando que estamos começando a frase, e a pontuação, que delimita onde o período termina. Tudo bem? O período pode ser simples. Por quê? São os períodos que são formados por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e, claro, né, que tem aí sentido completo. Tá bom? Por exemplo, o exemplo que apareceu aí logo de imediato é: os dias de verão são muito longos. Nós temos aí o verbo ser. Tudo bem? Se nós temos apenas um verbo, dizemos que o período é simples, ok? O período também pode ser um período composto. Se o simples tem um verbo, período composto, muito bem, tem dois ou mais verbos, é isso mesmo, né? A gente diz que tem mais de uma oração, tá bom? A gente consegue dividir esse período composto em duas ou mais orações. Tudo bem? Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. O que acontece? Temos aí, né, 3 orações. A oração, digamos aí, né, a primeira que aparece é me ligou, depois para dizer e depois que não virá mais tarde. Tudo bem até aqui? Vamos lá, meninos, prosseguindo. Então, creio, meninos, que a gente deixou aí bem claro para vocês, né, a conceituação sobre o que é frase, a diferença de uma oração para uma frase, né? E, claro, né, o que é um período. Temos aí esses 3 conceitos: conceito de frase, conceito de oração e conceito de período. Certo? Olha, meninos, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, tá? E desde já, né, quero aí reiterar o meu agradecimento pela atenção de vocês. Tchau, tchau!